Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje é 30 de março de 2024, sábado, que é o sábado de aleluia. Você sabe o que significa aleluia? É uma expressão de adoração a Deus, ou seja, louvado seja Deus, amém? Cristo hoje ainda está sepultado, mas nós já sabemos que ele ressuscitou, podemos louvá-lo, mas para os irmãos naquele contexto ainda estavam muito tristes, né? Porque no sábado Jesus ainda estava morto no túmulo, tá certo? Vamos ver hoje aqui a nossa meditação, 1 Coríntios capítulo 15, que é o nosso estudo, do versículo 35 ao 38. Amém? Vamos ver aqui essa palavra de Deus, para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Diz assim o texto, 1 Coríntios 15, 35 ao 38. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos e em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dá a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Amém? O contexto de 1 Coríntios você já sabe. Paulo está ensinando sobre a ressurreição de Jesus, e essa ressurreição nos garante a vida eterna. Eu quero trazer uma explicação sobre esse texto bem rápido, para assim que possa refletir sobre ele, tá certo? Aqui está falando de plantar uma semente, ela nascer e tal. A botânica, ela mostra que a dissolução, ou seja, o desfazer-se de uma semente e a sua continuidade, eles não são incompatíveis, tá certo? Ou seja, dissolução e continuidade não são incompatíveis, porque as partes visíveis da semente, ela vai se decompor quando é plantada, mas as partes submicroscópicas, elas vão gerar uma nova planta, um novo corpo. Amém? Então a botânica explica isso, tá certo? Estou usando aqui um termo que é da botânica para a gente entender. E Paulo, na sua argumentação de mostrar, explicar a ressurreição e em que corpo vem, Paulo usa esse artifício da planta, da botânica, de plantar uma semente, para trazer assim, para definir o corpo depois de ressuscitado. Amém? Vamos aqui ao texto, uma passagem rápida pelo texto, que vai dizer assim, versículo 35 diz, mas alguém dirá, como ressuscita o corpo? E como virá esse corpo? Ou seja, Paulo usa essa sua própria argumentação, ele faz um questionamento em forma de pergunta, para poder criar ali um espaço de questionamento, para levantar uma explicação. Então, Paulo faz aqui duas perguntas como argumentação, para dar introdução e continuidade a esse assunto da ressurreição, tá certo? Então, Paulo, ele está indagando, assim, para que possa gerar aí o seu discurso mediante os seus interlocutores que negavam, e muitos ainda negam a ressurreição, tá certo? O versículo 36, Paulo já vai dar a resposta à pergunta que ele fez, né? Ele diz, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Ora, ele chama de insensatos os que não estão entendendo a ressurreição, tá certo? A Bíblia Sagrada, Paulo assim, olhando, explicando claramente, então ele diz, insensatos, insensato, o que se semeia não nasce, se primeiro não morrer. Ora, a condição, aí, aplicando isso para o crente, a semente em si já deu explicação na botânica, a semente morre para nascer um corpo novo, tá certo? A ressurreição vai ser dessa mesma forma. É sepultado um corpo corruptível aqui, tá certo? Que vai apodrecer e virar pó. Mas assim, como Paulo está dizendo, esse corpo tem que morrer para primeiro nascer. Assim como a semente morre para nascer um corpo novo, ele está explicando, usando essa argumentação para explicar isso graciosamente, dizendo que o que se semeia não nasce. É preciso morrer para nascer um corpo novo. E aí, esse corpo aqui que vai ser sepultado corruptível, ele vai nascer de uma forma gloriosa. Amém? O versículo 37, o apóstolo Paulo continua dizendo, e quando semeia-se, não semeia o corpo que há de nascer. Ou seja, na comparação da semente,
A gente não semeia lá uma semente de cajueiro, nem uma castanha. A gente não semeia o cajueiro, a gente semeia a castanha. Essa castanha se decompõe de acordo com a botânica e nasce um novo corpo. Então, Paulo está argumentando isso. Quando se semeia, não se semeia o corpo, se semeia a semente. E assim, não se semeia como ele já é, mas se semeia como ele haverá de ser. Portanto, não se semeia o corpo, mas se semeia a semente que vai formar um novo corpo. Ele está usando essa explicação para argumentar sobre a ressurreição e como os corpos vêm depois da ressurreição, tá certo? E o versículo 37, ele continua dizendo, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ou seja, ele usa aqui o exemplo de duas sementes, que era trigo e lá no seu contexto, porque trigo era muito contextualizado. Eu falei de caju, porque caju é muito contextualizado para nós, tá certo? Então, Paulo usa aqui a semente de trigo, portanto, apenas ele está reiterando, assim, que é plantado simplesmente a semente, e a semente nasce um novo corpo. Amém? Vamos ao versículo 38, que diz assim, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. Ou seja, essa fraseologia que Paulo está usando aqui, ele está indicando essa relação da ressurreição com Deus, ou seja, é Deus que dá um novo corpo. Amém? Esse é o Deus do impossível. Isso é para quem crê, tá certo? Que abriu o mar vermelho. Os que negam vão ficar de fora, tá certo? Mas assim, mas Deus dá o corpo como lhe aprouve dar, ou seja, é Deus que vai dar esse novo corpo ressuscitado. Usando a figura da planta, Paulo está usando aí, a semente é plantada, se decompõe e nasce um novo corpo. Isso é ação de Deus, isso é coisa divina, graciosa. Portanto, na ressurreição, é Deus que vai dar o novo corpo, tá certo? De acordo com esse texto, também nós cremos assim. E o final do versículo 38 vai dizer, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, eu vou ter um corpo apropriado para mim, tá certo? A outra pessoa vai ter um corpo apropriado para si. As pessoas não são iguais, né? Comparado aí com sementes não são iguais, tá certo? Então as pessoas não são iguais, cada uma tem uma personalidade. E tem um corpo, né? Tem uns corpos assim, outros assim, mas cada corpo é diferente, tá certo? E Deus vai dar um corpo conforme, apropriadamente para esse corpo que vai se decompor, ele vai dar um corpo apropriado, tá certo? É isso que Paulo está afirmando, um corpo apropriado e adaptado para a vida eterna. Amém? Isso é uma explicação muito breve. Eu quero que você leia a Bíblia, reflita na Bíblia. Nós estamos vivendo aí a semana da Páscoa, né? A morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, tá? Mas aqui esse texto de Coríntios que nós estamos estudando, capítulo 15, do versículo 35 ao 38, essa explicação breve para você, que Paulo vai usar essa figura da planta para trazer uma explicação de que é Deus que vai dar esse corpo, tá certo? Isso vai ser mais esclarecido nos versículos seguintes, como é exatamente esse corpo, tá certo? Então eu estou aqui dando essa explicação desse texto que estamos vendo hoje, dizendo a você que isso vai ser explicado nos versículos seguintes, como realmente será esse corpo ressuscitado. Amém? Estou aqui trazendo essa palavra para você, para te abençoar, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, dê essa força aí, estou aqui fazendo isso. Eu creio nisso aqui plenamente. Eu poderia ficar aqui sentado, deitado, dormindo, com essa chuva gostosa que está aí, mas eu quero te abençoar, eu quero te levar a entender a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Os progressistas negam tudo isso, tá certo? Não se iluda não. Deus te abençoe, tenha um bom sábado de aleluia, e amanhã é a ressurreição de Cristo. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.